Obrigado, Paizinho. Nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, Senhor, todos juntos, termos esta oportunidade de estarmos contigo, Senhor. Estarmos a louvar-te, Senhor, e, Senhor, escutar a tua palavra, Senhor. Dirige, Senhor, este teu servo na tua mensagem, Pai, que a tua mensagem seja uma bênção, Senhor, para todos nós, Senhor, que nós possamos assumi-la e dedicá-la a Ti com honra e, Senhor, que nós possamos Te servir, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, Pai. Que toda a nossa vida seja dedicada a Ti, Pai. Em nome de Jesus, tu te pedimos e agradecemos. Amém. Deus do Universo. Vamos cantar, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Então, no Salmo 69, no verso 35, diz o seguinte: Louvem o Senhor, os céus e a terra, o mar e todos os seres que o habitam. Como é bom louvar ao nosso Deus, não é? Então, neste momento eu gostaria de convidar a todos os meus irmãos, como o pastor disse, a cantarmos este cântico, Deus do Universo. Deus do universo e de toda a criação, tu reinas soberano. Glória a ti, adoração. Deus maravilhoso, Criador, tu és santo, santo. O universo mostra o teu esplendor. Tu és santo, santo. Deus, tu és Senhor. Deus, tu és Senhor. Sobre a terra e céu. Sobre a terra e céu. Deus, tu és Senhor. Deus, tu és Senhor. Sobre a terra e céu. Sobre a terra e céus. Este novo dia, sempre novo alegrar. Se na escuridão perco, o teu nome vou clamar. Deus maravilhoso, Criador,
és maravilhoso, Criador. Tu és santo, santo. O universo mostra o teu esplendor. Tu és santo, santo. Tu és santo, santo. Os irmãos, vamos fazer a leitura do Salmo 119 e nós vamos ler desde o verso 81 até ao verso 88. Temos no ecrã o texto que pretendemos ler e partilhar com todos os irmãos. A irmã Isabel Granada, consegue ler para nós, por favor? Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim, abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os teus testemunhos oriundos da tua boca. Obrigado, irmã. O verso 86 eu queria salientar. Todos os teus mandamentos são verdade. Todos os teus mandamentos são verdade. Meus irmãos, o salmista tem esta preocupação de reafirmar continuamente a verdade da palavra de Deus e o seu valor para a vida de cada um. Esta semana, um colega de seminário defendeu a sua tese baseada só no Salmo 119. E foi muito interessante ver o cuidado que ele teve em nos reafirmar aquilo que o salmista defende. Isto é a verdade da palavra de Deus, a necessidade de ouvirmos a palavra do Senhor, a necessidade que todos temos de a conhecer e como ela é importante para o nosso viver diário. Eu não sei o que seria do mundo sem palavra. Sinceramente, não consigo entender o que seria do mundo sem a orientação dada por Deus. Se com a palavra de Deus já passamos e ouvemos aquilo que vemos, então sem ela como seria? Graças a Deus pela palavra que chegou até nós e graças a Deus porque ela nos edifica. Eu vou pedir à nossa irmã Zélia, por favor, de nos dirigir numa palavra de oração, agradecendo ao Senhor, porque de facto a sua palavra é bênção. A sua palavra é fundamental para o nosso viver. Nós a temos guardada em vasos de barro, mas ela é ouro para nós e para todos quanto nos rodeia. Vamos orar com a nossa irmã Zélia. Graças, Senhor Deus, nós te damos por estarmos aqui juntos, Senhor Deus, não fisicamente, mas em espírito, estamos todos juntos. Obrigada, Senhor Deus, porque a tua palavra dura para sempre. A tua palavra é verdade e vida. Nesses tempos tão difíceis, Senhor, estamos passando, nós temos a tua palavra a dizer que tu és conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado por essa palavra. Senhor, agora nós vamos ouvir a tua palavra através do teu servo.
Põe-lhe o Espírito, Senhor Deus, na boca. E ensina-nos, Senhor Deus, a ouvir. Ensina-nos, Senhor Deus, a estar, a procurar mais a tua presença, mais intimidade contigo. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque tu és um Pai presente sempre, sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais um hino, perdoado. Vamos continuar com a Tatiana a dirigir-nos neste momento de louvor. Perdoado, tu foste esquecido, libertado, tu condenado. Estou livre, pois teu Espírito vive em mim. Morreste, mas vive estás. Morreste, mas vive estás. Tremendo amor, oh, como é que foi? Morres por mim, tu que és meu rei. Tremendo amor, sim, sei que vem de ti. É uma honra te servir de coração. Exalto-te de coração. Exalto-te. Tu és meu rei. Tu és meu rei. Jesus, tu és meu rei. Jesus, tu és meu rei. Tremendo amor, oh, como é que foi? Morres por mim, tu que és meu rei. Tremendo amor, se sei que vem de ti. É uma honra te servir de coração. Exalto-te de coração. Exalta-te de coração. Exalta-te. E vamos dar a palavra ao Pablo para concluir hoje o estudo que temos vindo a fazer sobre o livro de Jonas. Pablo, a palavra agora é para ti. Amém. Obrigado. Bem, primeiramente, bom dia. Bom dia a todos os irmãos. É um privilégio, mais uma vez, estarmos aqui juntos, cultuando ao Senhor e agora podendo tirar um tempo para olhar para a sua palavra. E eu queria hoje, antes de olharmos para a mensagem do Senhor, vos fazer uma pergunta para que os irmãos possam responder em vossa mente. Quanto vale uma vida? Quanto vale? Sabem, se for a vida do meu amigo, ela deve valer mais que a do meu inimigo. Pelo menos é isso que nós respondemos. Mas parece que o valor da vida tem sido questionado ao longo dos anos. Ao ponto que, cá em Portugal, no passado dia 29 de janeiro, o Parlamento aprovou a legalização da eutanásia. Isso é morte assistida.
Óbvio, isso ainda vai passar pela sanção do presidente, mas isso já é uma realidade cá em Portugal. Se formos para outros países e olharmos, por exemplo, para os Estados Unidos, na semana passada, no estado de Nova York, foi aprovada a lei do aborto. Não, eles já abortam há muito tempo, mas foi aprovada uma nova lei. Essa lei diz que as mulheres poderão abortar depois das 24 semanas de gestação, desde que apresentem algum problema de bem-estar. Na prática, isso quer dizer que se uma gestante der à luz e matar o seu filho logo a seguir, é homicídio ou infanticídio. Mas se ela fizer isso até um dia antes do seu parto, tudo bem, é aborto. O valor da vida foi se perdendo. Hoje em dia, nós damos muito mais valor a outras coisas do que a vida. E é exatamente por falar em vida que nós estamos a olhar para o livro de Jonas. Ao longo dessas últimas 3 semanas, nós temos acompanhado essa história real do profeta, que recebe a ordem do Senhor para ir pregar a Nínive. E, entretanto, os irmãos lembram, não vou estar aqui a falar tudo novamente, ele foge de barco para outro lado, vem a tempestade, vem o peixe, depois ele tem uma segunda chance, vai até a cidade, prega aquele fantástico sermão de 7 palavras. Deus salva uma cidade inteira através da sua pregação. E agora, exatamente, ele vai ser questionado sobre o valor da vida. Então, para quem se perdeu até aqui, no capítulo 1, nós vimos um Jonas deitado e a sua relação com a tempestade. No capítulo 2, nós vimos um Jonas de joelho e a sua relação com o grande peixe. No capítulo 3, nós vimos um Jonas de pé e a sua relação com a palavra e com a cidade. No capítulo 4, nós vamos ver um Jonas sentado e a sua relação com Deus e o valor da vida. Então, vamos acompanhar a leitura do capítulo 4 e dessa vez, já que tenho cá o Vítor, será ele a fazer essa leitura para nós. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali, construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vamos orar ao Senhor. Deus Pai, eis-nos aqui mais uma vez. Senhor, a Tua palavra foi lida. E eu te peço que o Senhor use a minha vida para falar a nós, ó Deus, nessa manhã. Que não seja a minha incapacidade humana, limitador para o agir do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Bem, então, o último capítulo, cá estamos. Esse capítulo começa com algo interessante. Diz que Jonas, porém, ficou descontente e enfureceu-se.
A pergunta é por que ele está tão enfurecido? Por que ele ficou tão chateado? Bem, a verdade é que esse versículo começa com um mas, ou um porém. E todas as vezes que nós lemos a Bíblia e encontrarmos um verso que começa com essa expressão, nós sempre precisaremos voltar ao verso exatamente anterior, para entender o porquê que aquele texto está a se passar. Então, esse texto está interligado ao versículo 10 do capítulo 3, que diz: então, Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. E Deus se arrependeu e não destruiu como os tinha ameaçado. Então, Jonas, ele está ressentido porque Deus se arrependeu e não destruiu os ninivitas. Já agora, nós falamos na semana passada sobre essa expressão Deus se arrepender. E eu lembro que vos disse que isso é um pseudo-arrependimento. Estamos a falar, na verdade, apenas de uma expressão linguística. Dar características a Deus que, na verdade, são humanas. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é perfeito, Deus é imutável. Deus não precisa se arrepender e mudar. Mas o que mudou, na verdade, foi o povo de Nínive. Como eles mudaram e se arrependeram, então Deus não os destruiu, tal como diz o livro de Jeremias. Eu lembro que citei isso também na semana passada. Diz em Jeremias, capítulo 18, versículos 7 e 8. Se em algum momento eu decretar a uma nação ou um reino que seja arrancado, despedaçado, arruinado, e essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Ok. Então, voltando a esse verso 1 do capítulo 4 do livro de Jonas, nós vamos ver como Jonas reage à salvação de Deus, à sua compaixão e principalmente à sua graça para com os ninivitas. Nós vamos ver que Jonas não fica nada feliz com o perdão divino. Para ele, esse ato de Deus foi completamente injusto. Sabem, esse povo não. Os ninivitas, não. Eles não merecem. Os assírios são maus. Esse povo merece mal a morte. Eles não merecem a graça de Deus. Se os irmãos derem conta, nós podemos fazer um paralelo muito fácil com essa passagem e a passagem de Mateus capítulo 18, quando Jesus vai falar sobre a parábola do credor incompassivo. Lembram-se bem da história? Quando um homem chega diante do rei e tem uma grande dívida e o rei o perdoa. Então, aquele homem, quando sai, encontra o seu conservo e diz, paga o que me deve. E o seu conservo diz, perdoa-me, eu imploro. E ele não tem misericórdia do seu conservo e aperta-lhe o pescoço e diz, vais ter que me pagar tudo, até o último centavo. O rei depois manda prender esse homem porque ele não aprendeu sobre misericórdia e não estendeu a mesma misericórdia que recebeu para o seu conservo. E ao que parece, é exatamente o que está a acontecer com Jonas. É tal e qual. Jonas experimenta a salvação e a misericórdia de Deus dentro do grande peixe. E agora ele não quer estender essa misericórdia também aos ninivitas. Sabem, eu acho que Jonas foi o único pregador de toda a história que ficou descontente porque a sua pregação funcionou. Parece-me a mim que Jonas ficou mesmo irado com o sucesso da sua pregação. Aliás, ele não ficou só irritado, ele ficou mesmo irado. Diz algumas traduções enfurecido, profundamente irado. E a verdade é mesmo essa. A expressão hebraica que nós temos aqui é a expressão xará. Xará, ela é uma expressão usada quando a gente diz sobre ferver, ebulir, como quando nós pomos a água no lume e ela começa a criar borbulhas. Essa expressão xará quer dizer exatamente isso. Ao fim e ao cabo, nós estamos a dizer que Jonas literalmente ferveu em sua cólera, como uma chaleira no lume. O seu sangue estava a ferver, tanta raiva, tanta ira. Consegue imaginar o tamanho da raiva de Jonas?
É curioso que parece que Jonas está sempre no sentido contrário de Deus. Quando Deus se aparta da sua ira, Jonas vai começar a sua. A verdade é que, por mais que Jonas esteja irado com Deus, no meio do furor da sua ira, ele vai fazer algo que se calhar nós não somos capazes de fazer. Diz-nos o verso 2, que no meio da sua ira, Jonas orou a Deus. Quantos de nós já não dissemos, estou tão chateado, estou tão irritado que hoje não me apetece orar, ora lá tu. Ora por mim que hoje eu não consigo. Parece que pelo menos essa lição Jonas aprendeu. Jonas vai orar. Nós somos desafiados a orar em todo o tempo. E isso inclui o tempo da ira. Isso inclui quando nós estamos com raiva, chateados ou deprimidos. E ouçam, irmãos, Deus sempre escuta a nossa oração, se ela for feita de coração. Se ela for feita de maneira sincera, Deus sempre vai dar ouvidos a ela. Não quer dizer que Ele vai responder como nós a queremos, mas Ele sempre ouve. E se nós olharmos para o conteúdo da oração de Jonas, é curioso. Jonas diz, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Eu não disse, Senhor, eu tinha certeza. Eu sabia que Tu ias perdoar esse povo. A Tua graça é muito grande. Não é possível. Foi por isso que eu me fui embora. Foi por isso que eu fugi. Reparem, Jonas passou por coisas grandiosas. Ele passou pela grande tempestade. Ele passou pelo grande peixe. Ele passou pela grande cidade. Ele viveu a graça de Deus de uma maneira realmente grande. Mas nada tirou o grande lixo que ele tinha em seu coração. Ele continua tal e qual, com o mesmo sentimento que ele tinha lá no capítulo 1. Tudo o que ele passou não mudou em nada o seu sentimento. Ele continuava a achar que o que ele fez estava certo. Jonas, em momento nenhum, se arrependeu. Parece que Jonas cumpriu a sua missão e nós temos a certeza disso. Nós vimos no capítulo da semana passada que é algo fantástico que ele fez. Mas sob que motivação? Muitos de nós levamos grandes mágoas com Deus ao longo das nossas vidas. Muitos de nós estamos irados com Deus porque Ele fez alguma coisa ou porque Ele deixou de fazer alguma coisa que eu acho que Ele devia ter feito. O problema é que quando nós carregamos esse lixo dentro de nós, isso nos impede de termos um relacionamento real e íntimo com Deus. Queridos, quem carrega esses sentimentos e frustrações em seu coração pode sim, sem dúvida nenhuma, ser bênção na vida dos nossos irmãos e na vida da igreja. Mas de que adianta? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabem, o que nós vemos na palavra de Deus é que a motivação é tão importante quanto a missão. Vou repetir. A motivação é tão importante quanto a missão. Sabem, cumprir a missão de Deus é importante, mas não se deleitar em Deus é um erro que nós devemos evitar a todo custo. O Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. E com isso eu não estou a dizer que nós não devemos nos dedicar e nos empenhar em seu trabalho, mas devemos buscar primeiro e trabalhar depois. A comunhão com Deus deve sempre preceder o trabalho na obra de Deus. É por isso que o tema da nossa igreja esse ano é Aviva em nós, Senhor, a tua obra. Se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos ver a sua obra avivada em nossas vidas. Mas se nós não buscarmos, isso nunca vai acontecer. Se nós não tirarmos o nosso tempo devocional com Deus, nós nunca vamos ver a obra de Deus ser avivada em nós. Se nós não tivermos Deus como real prioridade em nossas vidas, nós corremos o mesmo risco que Jonas, nos cansarmos na obra
e da obra, ao ponto de não vermos mais sentido em nada que fazemos em nossa vida. É isso que diz o verso 3. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro. Para mim, é melhor morrer do que viver. A minha vida não faz sentido nenhum. Já não tem valor. Quando nós nos afastamos de Deus, realmente nós nunca vamos ver valor na nossa vida. E Satanás se aproveita disso, queridos. Diz-nos o texto que Satanás está ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E muito provavelmente era isso que Satanás estava a fazer com Jonas. O diabo estava ali à procura de uma brecha. Ele devia estar a falar no ouvido de Jonas: olha, estás numa cidade rodeada por inimigos. Andaste aqui a falar em nome de Deus e cadê? Nada aconteceu. A tua vida não tem valor, tu és um fracassado. Queridos, o diabo é o pai da mentira. Reparem, Jonas não estava rodeado por inimigos. Aquela cidade inteira se converteu, eles eram seus irmãos agora. O que ele pregou não aconteceu? Não. Aconteceu tal e qual. A cidade se arrependeu e Deus não condenou a cidade. Foi a graça de Deus, algo que já estava previsto. Fracassado, sem valor. Foi o maior avivamento de toda a história. Meus queridos, nunca se deixe enganar pelo diabo. Tu sempre tens valor para Deus. Sempre. Jonas acreditava que ele devia morrer. Ele tinha acabado de ter a maior vitória do seu ministério. Nós diríamos que ele estava mesmo bem. Como a gente explica isso? Eu não sei se os irmãos já repararam. Os países que têm o maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, eles têm sempre a maior taxa de suicídio. É curioso. Sabem, eu acredito que o problema é que quando a vida fica boa demais, permita uma expressão boa demais, quando nós achamos que estamos bem, nós acreditamos que não precisamos de mais nada, nós esquecemos de uma verdade imutável. Nós precisamos e sempre precisaremos de Deus. Sem Deus, aí sim a nossa vida não tem valor. Sem Deus, a nossa vida não faz sentido. Mas com Ele, tu tens valor. Bem, vamos voltar ao texto de Jonas, senão nós nunca mais acabamos. É curioso. Jonas ora apenas 2 vezes em todo o livro. Eu não sei se os irmãos deram conta. Ele ora lá no capítulo 2, quando nós vimos, pedindo a Deus para que o salvasse. E agora ele ora no capítulo 4, pedindo a Deus para que o matasse. Que incoerência. Mas eu acho curioso, no capítulo 2, ele elogia os atributos de Deus, porque ele recebeu eles em seu favor. Agora, no capítulo 4, ele vai criticar os atributos de Deus porque foram em favor dos outros. Jonas está sempre nos extremos. Eu não sei se os irmãos deram conta, mas quando nós lemos ele a criticar esses atributos de Deus nesse verso, nós vamos ver que ele está a citar tal e qual está escrito em Êxodo, capítulo 34, versículo 6, quando ele diz: Deus, tu és bom, tardio em irar-se. Essa oração foi feita por Moisés, quando pede para Deus: eu quero ver a tua glória, Senhor. E Deus diz: não podes ver a minha glória, mas eu vou tapar os teus olhos e vou passar e vais me ver ao longe, de costas. E é isso que Moisés declara. É exatamente essa declaração que Jonas faz. Reparem, Jonas não tinha nenhum problema com teologia. Ele conhecia quem era Deus. O problema estava em seu coração. Ele não aceita a graça de Deus ser tão extensiva ao ponto de chegar aos seus inimigos. Ao fim e ao cabo, Jonas não estava irado só pelo que Deus fez. Jonas está virado pelo que Deus é. Os irmãos conhecem um grande pregador da palavra de Deus chamado Paul Washer. Paul Washer, ele diz uma frase. Ele diz que a frase mais terrível de toda a Bíblia é: Deus é bom. E se calhar a gente se pergunta, mas
Por que saber que Deus é bom é a pior frase da Bíblia? É a frase mais terrível. Ele diz, porque Deus é bom e eu sou mau. E isso vai fazer com que as nossas opiniões várias vezes vão divergir, vão colidir, vão chocar uma outra. Porque Deus é bom. E é exatamente isso que nós vimos ao longo de todo o livro de Jonas. A sua opinião a chocar com a opinião de Deus. Porque Deus é bom, porque a sua graça é abundante. E agora, nós vemos um Jonas a pedir para morrer. E nós, maus, no lugar de Deus, diríamos, é? Queres morrer? Queres? Então morre, miserável. Acaba lá com isso. Já fizeste o que eu te mandei fazer. Mas não. Se os irmãos olharem para o versículo 4, os irmãos vão ver que Deus demonstra mais uma vez a sua graça e paciência com Jonas. Deus pergunta, ei, será que é razoável? Será que tu tens razão para estar zangado? Deus, com amor, leva o profeta a raciocinar. Meus queridos, quando nós estamos com raiva, chateados com alguma coisa, nós devemos parar para pensar. Ainda essa semana eu ouvi uma história de uma criança. Ela estava no carro com seus pais durante uma viagem e diz, papá, posso abrir o vidro? E o pai disse, não podes. E ela começou a chorar. Chorou, gritou, esperneou, fez aquele show durante muito tempo. E passados para aí quase 20 minutos da criança chorar, ela para de chorar e a soluçar diz, mamãe, por que eu estou a chorar mesmo? Nós, por vezes, fazemos tal e qual essa criança. Por que eu estou chateado? Por que eu estou com tanta raiva? Sabem, Deus diz, vamos conversar. Fala comigo o que se passa. Porque se calhar, ao expressar verbalmente aquilo que nós estamos a pensar, ou achamos que estamos a pensar, nós vemos que é muito pequenino. Nós vemos que não vale a pena. E Deus diz, fala comigo. Diz-me lá por que estás assim. Jonas, ora. Deus responde. E agora Jonas foge. Mais uma vez. No verso 5, nós vamos ver o profeta Fujão a fugir. Ele foge da pergunta. Deus faz-lhe uma pergunta e ele sai. Ele vai-se embora. Diz que ele sai da cidade e vai para o monte. Os irmãos lembram o que tinha acabado de acontecer? A cidade toda tinha sido poupada. Se converteram ao Deus que eles não conheciam. Mas Jonas conhecia. Jonas conhecia o Deus da palavra e a palavra de Deus. Ao invés de ficar ali e ensinar aquela cidade mais sobre Deus, Jonas vai-se embora. Ele prefere sair. Ele constrói uma pequena cabana. Para quê? Para ver se Deus muda de opinião. Se calhar Jonas pensou, vá lá, Deus. Vou-te dar mais uma chance de te arrepender. Já te arrependeste antes? Vá lá, muda aí de novo. Vou ficar aqui até te destruir esse povo. Parece-me a mim que Jonas queria ensinar a Deus como ser Deus. Ele queria dizer a Deus o que fazer e como agir. Meus queridos, pelo que me lembro, houve mais alguém que tentou fazer isso. Satanás tentou por usurpação ser igual a Deus. Ele disse que podia fazer melhor. Ele merecia o louvor e a adoração. Quantas vezes nós não tomamos o papel do diabo? Quantas vezes nós não queremos e dizemos, Deus, agiste mal. Deus mal. Meus queridos, Deus é soberano. Ele governa desde sempre e para sempre. Nós nunca poderemos dizer a Deus o que fazer, como agir, o que dizer. Deus o sabe. O tempo está a avançar. Nós precisamos seguir o texto. O verso 6, nós vamos ver a famosa aboboreira. Será que era mesmo uma aboboreira? A verdade é que nós não sabemos que planta é. Muitas traduções vão trazer escrito uma aboboreira. A verdade é que isso já gerou tantas discussões teológicas. Uns dizem que era uma aboboreira, outros que era uma videira.
Eu já ouvi dizer que era uma amoreira, até uma mamoneira. Isso gera discussões ao longo dos séculos, que os irmãos não fazem ideia do tamanho. E eu agora, a pesquisar o texto, eu dei-me conta do quão estúpido nós somos, perdoe-me a expressão. Que discussão tola! Qual é a diferença de que tipo de planta era? Nós andamos a discutir, é a mesma discussão que os irmãos não fazem ideia, para tentar descobrir que tipo de planta era. Meus queridos, o que importa? Era uma planta. Uma planta de folha larga, porque fez sombra na cabeça de Jonas, e que foi Deus quem a fez brotar. É isso que importa. Aliás, já agora o texto original não vai dizer planta, ele vai dizer plantinha, no diminutivo. É curioso. Ela nasceu ali, os irmãos podem ver no vosso texto, por ordem do Senhor Deus. É isso que diz o vosso texto. Senhor Deus. Algumas traduções vão trazer Senhor, em letra maiúscula, e Deus. Senhor, em letra maiúscula, quer dizer Yahweh, Yahvé, Javé. É o nome de Deus. E Deus é a palavra Elohim. Senhor onipotente. É muito raro no texto bíblico termos as duas expressões lado a lado. Mas, nesse momento, o texto faz questão de que apareça uma ao lado da outra, para dizer que foi o Senhor, Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, omnipotente, que fez crescer a plantinha. Deus se importa com os detalhes. Deus se importa com as pequenas coisas. Eu acho que Deus tentou ensinar a Jonas por meio de coisas grandes. E Jonas não aprendeu e diz, vamos lá ver se aprende agora com as pequeninas. E cria uma plantinha. E nós vamos ver agora, no final do verso 6, que Jonas ficou alegre. Aliás, muito alegre. Outras traduções vão dizer extremamente radiante, extremamente alegre. Antes o homem estava extremamente irado, agora ele está extremamente alegre. Eu disse, o homem só vive nos extremos. É curioso. Jonas só fica alegre em um momento do livro, que é esse. Ele não ficou feliz quando Deus falou com ele. Não ficou feliz quando os marinheiros foram salvos, quando a própria vida dele foi salva. Ele não ficou feliz nem mesmo quando viu aquela cidade toda convertendo-se. A única hora que ele fica feliz é quando ele recebe algo em benefício próprio. É quando uma pequena plantinha nasce sobre a sua cabeça. Reparem, Jonas ficou extremamente irado quando Deus salvou a maior cidade de todo o planeta. E agora ele fica extremamente alegre, porque nasceu uma plantinha para dar sombra a ele. No verso 7, nós vamos ver que Deus segue soberano e no controle sobre tudo. O livro de Jonas começa mostrando como Deus controla coisas grandes e vai diminuindo para as pequenas. Como eu disse, acho que é Deus a tentar ensinar a Jonas. Não aprendeste para grande, então vamos diminuir. Ele começa pela tempestade, reduz para o grande peixe, reduz agora para a plantinha e agora vai reduzir um bocadinho mais, para um verme. Ou, algumas traduções vão dizer, uma lagartinha. Esse tal verme que o texto cita no verso 7 é uma lagarta preta, felpuda, que é muito comum naquela região, e se calhar os irmãos já até viram alguma semelhante cá para Portugal. Mas o que importa é Deus segue soberano. Ele dá ordem às coisas grandes, ele dá ordem às coisas pequenas, e todo o universo está sob o seu governo, sob o seu domínio. E no verso 8 nós vamos ver Deus a enviar aquele tal vento oriental. Esse vento acredita-se ser um vento conhecido como vento siroco. O vento siroco é muito comum ali naquela região onde estava Nínive. O vento siroco, quando ele sopra, ele dispersa as nuvens, depois ele levanta algumas partículas de areia, bem pequeninas, e ele leva a temperatura para muito além do normal. Acontece ainda nos dias de hoje. Esse vento é um vento muito quente,
chega a ser sufocante, a gente não consegue respirar. É o que dizem, eu, graças a Deus, nunca passei por ele. Quando o vento siroco sopra, mesmo os pássaros, eles se escondem e protegem-se nos abrigos, porque é impossível. O vento siroco é mesmo um vento insuportável. E é esse o vento que Deus vai fazer soprar sobre a cabeça de Jonas. Parece que Deus queria fazer Jonas experimentar uma sensação de desconforto extremo. O homem vai dormir no fresquinho, tranquilo, feliz, e acorda com essa sensação de que alguns de nós, se calhar, definiríamos como um calor infernal. Eu acho que era mesmo essa expressão, um calor infernal. Eu acho que Deus fez Jonas experimentar o calor sufocante por algum tempo. E Jonas quase desmaiou. Acho que era para Deus tentar fazer-nos entender. Se Deus tem compaixão de Jonas, se Jonas, em um bocadinho de um vento sufocante, quase desmaia, acham mesmo que Deus não teria compaixão de milhares de pessoas no fogo do inferno durante toda a eternidade? Meus queridos, a graça de Deus é abundante. No final do verso, nós vemos a reação de Jonas. Mais uma vez, ele acha a solução é morrer. O homem para querer morrer. Fogo. Mais uma vez, ele quer morrer. E aqui cabem duas observações. A primeira, Jonas prefere morrer do que se arrepender. Custe o que custar, eu não mudo. Para ele, se calhar o suicídio é a opção. A solução de todos os problemas. Meus queridos, essa mentira de que a morte é a saída para tudo já é antiga. Nunca se deixe enganar pelo diabo. A morte não soluciona nada. Para nós, salvos, um dia, quando morrermos, quando Deus nos chamar, nós vamos ter com Ele e seremos felizes para toda a eternidade. Mas para aqueles que rejeitam o seu amor, para aqueles que tiram a própria vida, meus queridos, para esses a morte não é a solução, muito pelo contrário. Mas a segunda coisa que eu ressalto aqui, olhando para esse texto, para esse momento específico, é que, eu não sei se os irmãos lembram, mas Jesus se comparou a Jonas lá atrás, eu já falei isso convosco. E se Jesus se compara a Jonas, permitam-me comparar também. Jesus, no alto do monte, preso na cruz, pede: Pai, perdoa-os. Para que eles vivam, eu posso morrer. Agora Jonas, no alto do monte, preso à sua raiva, pede: Pai, condena-lhes. Ou mata eles ou mata-me a mim. A graça de Deus, a ira humana. No verso 9, nós vamos ver mais uma vez a graça de Deus sobre Jonas. Deus repete a pergunta: é racional? Tens razão para isso? Pensa no assunto, reflete, Jonas. Anda lá. Deus nunca desiste de nós, isso é fantástico. Deus já tinha perguntado, Jonas não tinha respondido. Então Deus faz todo algo acontecer ao redor dele e de repente lhe pergunta: é razoável a sua ira, Jonas? A diferença é que agora Jonas vai responder: é sim, é justo. Eu estou com raiva ao ponto de morrer. Trocando isso para a nossa linguagem corrente, eu estou morto de raiva. Tu, Deus, tiraste tudo de mim. Até essa plantinha. A minha única alegria era tudo que eu tinha. Antes eu não tivesse respondido. Ele ainda acha que está certo. O problema é que para Jonas a vida já não tinha valor. Tal como nós vimos naquelas notícias que eu li hoje no princípio. Tal como nós temos visto o aborto a ser autorizado e celebrado. A eutanásia a ser vista como um passo em rumo ao progresso. A vida já não tem valor hoje. E para Jonas também não tinha valor naquela altura. A verdade é que Jonas amava mais as coisas do que as pessoas. Jonas estava a ferir o primeiro grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
E é exatamente aqui que nós chegamos à grande questão do livro, os últimos versículos, versos 10 e 11. Deus, usando como base a compaixão que Jonas tinha por aquela pequena plantinha, ele apresenta a sua graça e a sua compaixão por aquela cidade e por toda a sua criação. Nós vemos Nínive sendo relatada como uma cidade com mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre as mãos direita e esquerda. Isso não quer dizer que eles são débeis, que eles não tinham capacidade cognitiva. Quando a Bíblia relata 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e esquerda, nós acreditamos que a Bíblia estava a se referir às crianças, àqueles que não têm capacidades ainda, às crianças. Então, se tinham 120 mil crianças, essa cidade tinha algo em torno de 500 a 600 mil pessoas. E é curioso, esse livro acaba de uma forma muito abrupta. Parece que uma pergunta fica sem resposta. Mas reparem, ao longo de todo o livro, e principalmente nesse capítulo, Deus ensinou muitas vezes através de perguntas. E eu acredito que, mais uma vez, Ele está ensinando-nos através de uma pergunta. Só que ela fica sem resposta, porque ela não é feita só a Jonas. Ela é feita a mim, ela é feita a ti, ela é feita a cada um de nós. Deus deixa-nos para que nós pudéssemos refletir e responder. Será que Deus pode salvar quem Ele quer? Será que nós não percebemos o quão valiosa é a vida para Deus? E já agora, nós, os cristãos, o que é que nós nos importamos? O que é que nós gastamos as nossas energias e o nosso tempo? O que é que nós amamos? Plantinhas ou pessoas? Meus queridos, Deus ama pessoas. E se o que Deus ama não toca o meu coração, então eu sou Jonas. Quais são as nossas verdadeiras motivações? Lembrem, Jonas fez o certo, mas pelas motivações erradas. Isso o fez entrar em depressão ao ponto de querer morrer. Ira, raiva. Finalizando essa série de 4 mensagens, olhando para esse livro completo, eu queria desafiar a cada um dos meus irmãos a pensarmos na graça e no amor de Deus. O amor por toda a sua criação. O amor por todas as pessoas. Todas. Por mim, por meus amigos, por meus familiares e até pelos meus inimigos. Deus ama cada um de nós de uma maneira única e especial, ao ponto de João 3,16 enviar o seu único filho para que nós pudéssemos ser filhos. Se algum de vós que nos assiste, quer nessa reunião ou quer posteriormente no vídeo do YouTube, ainda não percebeu isso, ainda não entende esse amor, se ainda questiona sobre grandes coisas ou pequenas coisas que aconteceram na sua vida, se acha que Deus é mau, eu quero te dizer que Deus te ama. E Ele é bom o tempo todo. Nós é que somos maus. Nenhum de nós merecíamos esse amor. Nenhum de nós merecíamos essa salvação. Nenhum de nós merecíamos essa graça. Aliás, é mesmo isso. Graça. Favor não merecido. Não sei se os irmãos repararam, eu tenho repetido essa palavra ao longo de todo esse estudo. Graça. Nós fomos salvos pela graça. Essa preciosa graça que alcançou o maior pecador. Vou começar em mim. Meus queridos, não cabe a nós julgar quem merece ou quem não merece. Porque nenhum de nós merece. É graça. Valorizemos a vida. Valorizemos o amor. Valorizemos a graça. Que a graça nos motive.
Falemos da graça. Sejamos gratos pela graça. Vivamos a graça. Espalhemos a graça. Reflitamos a graça. E já agora vamos encerrar esse tempo cantando sobre a graça. A preciosa graça de Jesus. Deus abençoe. Preciosa graça de Jesus, que dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo libertou. Oh, quão preciosa salvação! A graça me otorgou. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Perigos mil atravessei, e a graça me valeu. Eu salvo e salvo agora irei ao santo lar no céu. E assim chegamos ao final do nosso culto de hoje. Se estivéssemos juntos, certamente que hoje celebraríamos a ceia do Senhor, mas pedimos a Deus que muito brevemente o possamos fazer todos juntos. Quero desejar a todos os meus irmãos uma semana muito abençoada. Quero pedir-vos que não esqueçam de orar uns pelos outros e agradecermos esta graça que Deus nos dá. De facto, conforme o nosso irmão Pablo disse, são poucas as palavras que nós temos para agradecer tão grande dádiva que veio das mãos do nosso Deus. E devem ser com corações muito gratos que nós devemos ir à sua presença e devemos lhe dizer muito obrigado. Obrigado pela tua graça, pela tua salvação, pelo teu cuidado com cada um de nós. Obrigado pela tua igreja, porque ela nos permite estar juntos. E, meus irmãos, é muito bom nós continuarmos a ouvir a palavra do Senhor falar ao nosso coração. A todos desejo uma semana muito abençoada. Desejo que sintam a presença do Espírito Santo do Senhor convosco, dando-vos paz, dando-vos suporte, dando-vos saúde. E, se Deus permitir, jovens amanhã às 9, crianças e júniores quarta-feira às 18 e adultos sexta-feira às 21 e também culto quarta-feira às 21. Que
Que o Senhor a todos vos abençoe. Vou pedir à nossa irmã Graça, já que falamos de graça, que seja a nossa irmã Graça a despedir-nos com esta oração final. Vamos orar com a nossa irmã Graça. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta mensagem que nós ouvimos esta manhã, Senhor. Te agradecemos pela tua graça e misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pela tua graça nas vidas de todos, Senhor. Porque tu és um Deus justo, tu és um Deus bom, tu és um Deus que dá um valor extremo à vida, Senhor. Porque foste tu que criaste a vida, Senhor. Te agradecemos por este tempo que passamos juntos, Senhor. Te peço que ajudes cada um nas suas dificuldades, nos seus problemas e que mantenhamos os nossos corações gratos por esta graça que tu nos dá, da salvação em Cristo Jesus e a certeza da vida eterna, Senhor. Guarda-nos nesta semana. Guarda os nossos irmãos mais idosos que não podem estar aqui conosco e não podem também ouvir a mensagem ao vivo como nós ouvimos hoje, Senhor. Guarda a cada um, Senhor. Que o teu Santo Espírito e a tua paz permaneça com cada um deles, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.